Sejam bem-vindos à Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade de novo que Deus tem nos dado de nos reunirmos para louvar e bendizer o seu nome. Vamos orar? Eu gostaria de, antes de começarmos esse culto, ou em começando esse culto, então, de gratidão ao Senhor, que a gente junto orasse. Deus, obrigado por esse domingo. Obrigado por esse tempo, Deus, que Tu tem nos dado de poder estar diante da Tua presença para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, a Ti por tudo que Tu és, ó Deus, por tudo que Tu tens feito por nós. Ó Deus, nosso coração se enche de alegria e nessa manhã nós queremos louvar ao Teu nome, bendizer ao Teu nome, ó Deus, e que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações também, enquanto louvamos, enquanto lemos a Tua palavra, Deus. Obrigado, abençoa cada um de nós, dá-nos, Deus, um momento de culto cheio da Tua presença, Deus, cheio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus que oramos, gratos a Ti. Amém. Bem, gostaria de convidar você também para nós lermos aqui o devocional de hoje, que está lá em Salmos 146. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí junto comigo. Salmo 146, o salmista diz assim: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor, esse Deus que reina para sempre. Então, quero te convidar agora, junto com a gente, louvar ao Senhor. Do deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo
tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só a tua presença, só o teu amor me faz suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti.
está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, a glória, a honra e o poder. Amém. Como é bom louvar ao Senhor. Nós estamos de volta aqui. Obrigado por você estar nos acompanhando aí nessa manhã de louvor ao Senhor. Nós estamos no meio de uma série, da série Na Casa. O pastor Felipe tem pregado durante esse tempo uma série de sermões sobre o tema Na Casa. E eu gostaria de convidar hoje a abrir o texto de Atos, no capítulo 9, onde ali a gente tem um encontro entre o próprio Cristo e Saulo, um dos perseguidores do Evangelho. E, bem, Saulo vai para uma casa e nessa casa, então, Ananias encontra com Saulo ali. Ok? Então vamos ler juntos o livro de Atos, Atos no capítulo 9. O texto diz assim, ó: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado
e depois de comer, recuperou as forças. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa manhã e tornar clara, ó Deus, a Tua palavra para nós, nesse dia em que aqui juntos, ó Deus, estamos para ouvir a Tua voz, que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, estar conosco e abrir os nossos corações para que nós possamos entender a Tua palavra nessa manhã, Deus. Muito obrigado, nós oro com gratidão no nome de Jesus. Irmãos, o que está, essa cena aqui, o livro de Atos, né, narrado por Lucas, ele, na realidade, é uma carta que Lucas escreve, então, para Teófilo. Né? Lucas escreve para Teófilo o livro de Atos, e Teófilo, muito provavelmente, é um oficial romano. Né? Teófilo, então, é um oficial do Império Romano que está interessado em saber mais histórias sobre o movimento do Evangelho, né, que tem acontecido ali em Jerusalém. Então, Lucas escreve essa carta oferecendo para Teófilo ali essas palavras, tá? E mostrando como que o Evangelho tem se expandido e como que a igreja começa, né, como que a igreja do primeiro século se desenvolve ali em Jerusalém. Na realidade, então, Lucas começa o livro de Atos por aquele texto que a gente conhece bastante lá em Atos 1:8, onde Jesus profere suas últimas palavras ali diante dos discípulos antes de subir ao céu. O livro de Atos, então, no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8, Lucas registra o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos, então, e a narrativa de Lucas nesse livro, nos mostra como o Evangelho está se desenvolvendo e como o Evangelho, então, como o cumprimento dessa palavra de Jesus vai se cumprir ali naquele primeiro século. Como que o Evangelho vem, os discípulos então são testemunhas de Cristo, os apóstolos ali em Jerusalém, e depois a própria perseguição ao qual a igreja que surge ali naquele momento, ela é alvo, né, dessa perseguição, como que essa igreja então se desenvolve, vai se expandindo, motivada até pela perseguição, e a mensagem vai se espalhando, a mensagem do Evangelho vai se espalhando por Samaria, pela Judéia, e depois Samaria, e até os confins da terra. E os confins da terra, nesse contexto mais local, aqui, naquele momento, né, para a leitura daqueles irmãos que ali estavam, eram os confins da terra representava Roma. Né? Então, a igreja e a mensagem do Evangelho, é interessante a gente observar isso, ela prospera mesmo em meio à perseguição. Mesmo em meio à perseguição, que neste momento não é uma perseguição promovida pelo próprio Império Romano, mas é uma perseguição vinda dos próprios judeus, né? Que continuavam ali perseguir os cristãos, aqueles que declaravam fé em Jesus Cristo. E esse texto que nós lemos, então, ele é sobre um dos maiores perseguidores que a igreja, então, teve, principalmente naquele momento ali da história. Esse texto que nós lemos trata da transformação de vida de um dos maiores perseguidores do Evangelho, é a conversão mais famosa no mundo, né? É a conversão de Saulo. Então, esse texto mostra, né, Lucas começa a sua narrativa mostrando a determinação de Saulo em perseguir os cristãos. Saulo não se contentava somente em prender os cristãos que estavam ali em Jerusalém. Né? O verso 1 mostra que Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, né? Ele então obtém cartas, autorização para entrar nas sinagogas em Damasco, numa cidade que está afastada de Jerusalém, e então ele se dirige para lá com a sua caravana, né? Ele viaja até de Jerusalém para Damasco, e o texto, lá no verso 2, vai dizer assim, ó,
Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco com a finalidade de buscar aqueles que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres. Então, Saulo planeja essa viagem para Damasco, né, determinado no seu coração a prender esses homens, e não só homens, mas mulheres, e arrastá-los até as prisões. Na realidade, a determinação de Saulo não é somente prender esses irmãos, né, que ali então depositam a sua fé no Senhor, mas a determinação de Paulo no seu coração é prendê-los e ver, e ele espera que muito em breve esses irmãos, na realidade, sejam presos e logo em seguida mortos, né? É isso que Paulo planeja, é isso que está no coração dele, é sobre isso essa viagem, é sobre isso esse texto, é isso que Paulo acreditava. Saulo, né, neste momento, acreditava. Então, Saulo, mais tarde, então, transformado em Paulo, Lucas narra em Atos 26, de 9 a 11, como Saulo conta o seu testemunho ao rei Agripa. E o que é mais esclarecedor sobre o sentimento que havia em Paulo naquele momento, né? Nessa sua viagem para Damasco, para ele então prender os irmãos. Lá em Atos 26, de 9 a 11, diz assim, na verdade, isso é o próprio Saulo, né, contando, testemunhando ali diante do rei Agripa. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então, Saulo, de fato, desejava a morte desses cristãos, os prendia e consentia quando, então, esses cristãos eram mortos, né, por conta da sua fé. Inclusive, nós encontramos também na narrativa de Lucas em Atos, Paulo ali consentindo na morte de Estevão, né? Paulo presencia a morte de Estevão ali em Jerusalém, né? Então, o que Saulo, meus irmãos, não esperava era que algo dos seus planos ou algo no meio da sua trajetória, enquanto ele planejava tudo isso, né, que algo diferente fosse acontecer, ou que seu planejamento saísse do script, né? Ou seja, que o seu planejamento seria frustrado. E ali na sua viagem, próximo ao meio-dia, já perto da cidade de Damasco, o próprio Lucas, ao narrar, diz que subitamente, né, Paulo foi então surpreendido por um evento que mudou a sua vida. Um evento esse, então, Paulo e a sua caravana, Paulo é cercado pela luz, por uma luz. Essa luz é a própria luz da glória de Cristo. Paulo é cercado, ele cai em terra e perde a sua visão. E ali, ele, não só Saulo, mas a sua caravana e todos os seus colegas que caminham com ele na direção de Damasco, eles ouvem a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Essa voz, então, Saulo ouve e imediatamente pergunta: quem és tu, Senhor? E essa voz, então, responde de forma surpreendente para Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu posso imaginar, nesse momento, né, o que passa na cabeça de Saulo, e talvez a primeira coisa que passe ali na cabeça dele, caído ao chão, sem enxergar, já nesse momento, Jesus está vivo. O Senhor Jesus, aquele que Estevão prega, né, aquele a quem os cristãos estão pregando e dizem que ressuscitou, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, esse Jesus, ele está vivo. Então, na cabeça de Paulo, né, na cabeça de Saulo, ainda aqui nesse momento, Saulo, enfim, Jesus está vivo.
Então, isso significa que a fé dos cristãos, de que ele ressuscitou, era real, ele está vivo. E a outra coisa que penso eu, pode ter passado na cabeça de Paulo nesse momento é: eu não estou perseguindo somente as pessoas do caminho, aqueles irmãos que creem e declaram fé em Jesus Cristo, aqueles que declaram que Jesus era Deus, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Não, eu não estou perseguindo somente essas pessoas. Na realidade, perseguir a igreja de Cristo ali era perseguir o próprio Cristo. Né? Quando Jesus se apresenta para ele, diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Saulo ali, ele toma ciência de que perseguir aqueles irmãos era perseguir o próprio Cristo, era perseguir o próprio Deus, que ali agora está vivo conversando com ele. Irmãos, Deus, a soberania de Deus, Deus em sua soberania, em seu governo amoroso, preparou esse dia, esse encontro com Saulo. Saulo é capturado por Cristo e ali é alcançado pela sua graça, pela misericórdia de Cristo, pela misericórdia de Deus. Isso nos mostra que nós não estamos caminhando nesse mundo, o que o mundo não está seguindo a sua trajetória de forma aleatória. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas, o Senhor é soberano, Ele exerce a sua sabedoria e o Senhor Jesus, Ele não só está vivo de forma passiva, mas como Ele está vivo e agindo ativamente para que a sua vontade seja cumprida nesse mundo. Isso nos traz uma segurança de que o Senhor, sim, está vivo, ativo, trabalhando em favor de que os seus planos sejam cumpridos sobre toda a terra. Esse é o nosso Deus. A sua graça, meus irmãos, é irresistível. Saulo não consegue ali resistir à atuação de Cristo. Até esse momento, né, desse encontro, Saulo acha que está na missão correta. Mas ele acabou de ser informado por Jesus de: meu irmão, você está no time errado. Meu irmão, você está no caminho errado. Ele acabou de tomar ciência de que o Senhor Jesus, ele se identifica com o seu povo de maneira tão fantástica e sobrenatural. Saulo, então, é direcionado a entrar na cidade de Damasco com a ajuda, então, dos seus colegas de viagem. Fica ali hospedado durante 3 dias, cego, sem poder enxergar. E nesse momento, então, Ananias é visitado pelo Senhor na sua casa. E então, o Senhor se apresenta a Ananias e pede que Ananias vá até a casa de um homem chamado Judas, onde Paulo está hospedado. E ali, meus irmãos, Ananias, então, ao ouvir a missão que Deus havia dado para ele, Ananias fala: olha, eu tenho ouvido muitas coisas sobre esse homem. Ele veio aqui para nos prender, para nos arrastar para as prisões de Jerusalém. E então o Senhor explica a missão para Ananias. E o interessante aqui também, que eu vejo, é que Ananias simplesmente obedece o Senhor. Algo que não é tão... que a gente encontra nas Escrituras, né? Por exemplo, no exemplo de Jonas, quando ali Jonas é enviado pelo Senhor, ou é convidado pelo Senhor a pregar em Nínive, e ele inicialmente se recusa esse convite e tenta fugir da missão que Deus havia dado para ele, né? Em desobediência ao Senhor. Os próprios discípulos, ao saber da conversão de Saulo, quando Saulo, então, quer visitá-los em Jerusalém, um pouco mais tarde, eles precisam... Barnabé precisa intervir e apresentar Saulo aos discípulos, né, porque até para os discípulos era difícil acreditar naquela conversão de Saulo, né? Os discípulos ficam desconfiados.
Os apóstolos ali em Jerusalém ficam também desconfiados acerca de Saulo, mas o interessante é que Ananias obedece ao Senhor. Ananias ouve a voz de Deus e ali, em obediência ao Senhor, ele vai à casa de Judas e então encontra Paulo. E a primeira palavra que Ananias fala quando encontra com Saulo é irmão Saulo. É interessante essa primeira abordagem de Ananias em tratar Saulo como irmão. Essa palavra traz um significado tão forte, né? Saulo toma ciência nesse momento de que os seguidores de Jesus fazem parte, na realidade, de uma família. Saulo acaba de perceber que ele faz parte agora de uma família e que essa família está unida pelo amor de Cristo, né? Quanta coisa, meus irmãos, Saulo está vivendo nesses 3 dias, desde o momento em que ele é alcançado pelo Senhor Jesus ali no caminho para Damasco, até esse momento em que Ananias chega lá. A verdade é que a vida de Saulo, a partir desse momento, mudou de uma vez por todas. Saulo sai dessa caminhada em novidade de vida. Agora ele se identifica com Cristo, com esse Jesus e com o povo de Deus. O adversário de Cristo vai tornar-se, então, a partir desse momento, um dos principais apóstolos. Enquanto a gente observa, olha para essa história, para a conversão de Saulo, né, que então vai ser chamado de Paulo e vai ter o seu nome mudado, enquanto essa conversão e essa comissão de Saulo, né, a missão que Deus deu a ele são únicas, né? Ainda assim, a gente pode tirar diversas lições a partir desse texto para a nossa vida. E a primeira aplicação que eu quero fazer aqui hoje é falar que o que Saulo está vivendo aqui é o que a gente chama, é o que as Escrituras chamam de novo nascimento, é o que o próprio Jesus falou para Nicodemos ali no texto de João, né? É o novo nascimento, é a regeneração, é a transformação de todas as coisas. É uma transformação que flui do interior da pessoa para o exterior e não o contrário. O novo nascimento ou essa regeneração é um ato puramente exclusivo de Deus. É um ato criativo de Deus. É algo que Deus faz no interior do ser humano, no interior do homem, que transforma as suas convicções, que muda a maneira do homem de nós vermos o mundo e lermos as circunstâncias. A regeneração, ou esse momento, esse ato, ele é exclusivo de Deus, ele é único de Deus. Ele é um ato em que o fato, né, quando a gente lê ali a narrativa de Lucas aqui, mostrando, olha, as escamas caem dos olhos de Saulo, e isso é para nós uma abertura de uma visão espiritual, né? Isso é uma figura do que acontece com o homem quando ele então é regenerado e transformado por Deus. Paulo vai dizer depois, lá nos Filipenses, que essa transformação ela é tão forte, né? Essa mudança de pensamento, não só de pensamento, mas de atitude, ela é tão grande que Paulo vai dizer depois, mais tarde, aos crentes ali em Filipenses, que viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo vai dizer esse texto, né, vai escrever isso aos Filipenses ali, porque ele se encontra em novidade de vida. E essa novidade de vida, ou essa regeneração, esse novo nascimento, então passa a ser tudo. Paulo vai escrever ainda lá na segunda carta aos Coríntios, 5, versos 17 e 18, o texto que a gente bem conhece. Ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus. Cada cristão é uma pessoa
é alguém radicalmente novo. Se você já experimentou a conversão, o que a Bíblia diz sobre nós que experimentamos então esse encontro com Jesus é que nós somos radicalmente novos. Tudo se fez novo. Eis que tudo já passou, as coisas velhas ficaram para trás eis que tudo é novo. Então, a gente precisa entender que por mais que eu e você se esforce, ou por mais que a gente trabalhe árduo, duro, seja disciplinado, nenhum de nós é capaz de promover essa regeneração ou esse novo nascimento por nós mesmos. Essa é uma ação de Deus, como eu já falei aqui. Em segundo lugar, eu quero trazer aqui uma aplicação falando que essa salvação acerca de que Paulo é alvo, ela é então resultado único e exclusivo do favor de Deus, da graça de Deus. Isso significa, meus irmãos, para nós, que ninguém, nem mesmo Saulo, perseguidor, nem mesmo um terrorista, ninguém está longe demais da graça de Deus. Ninguém está afastado demais do amor de Deus, de forma que não possa ser alcançado por Deus. Paulo atribui mais tarde o que ele é e o que ele se tornou única e exclusivamente à graça de Deus. Nós fomos alcançados, ainda pecadores, única e exclusivamente pela graça de Deus, pelo favor de Deus imerecido. Mas o que é, então, essa salvação? Somos salvos do quê? Bem, o que as Escrituras nos mostram é que Saulo, ele estava caminhando ali para prender os cristãos, e a Escritura vai dizer, Saulo estava caminhando, na realidade, para a morte eterna. Saulo é alguém que, até antes do encontro com Jesus, caminha para um afastamento eterno de Deus. Mas essa salvação, essa conversão, é esse momento em que Deus transforma todas as coisas. É o momento em que Deus resgata Saulo dos seus pecados e o transporta para a vida eterna, e o leva à vida eterna. Então essa conversão, essa salvação é a conversão de alguém que caminha para a morte eterna e se encontra ali com a vida eterna. E se encontra com Jesus. Saulo tem não só a sua vida mudada a partir daquele momento nessa terra, mas ele tem a vida dele mudada, a vida vindoura, ele passa a ter a vida eterna. A sua vida vindoura, o seu destino eterno, então, é mudado também ali. Essa salvação, meus irmãos, é fruto da graça de Deus. Somos alcançados por ela, somos transformados por essa graça. A graça de Deus, ela nos alcança por pura misericórdia, sem que nós, e nos alcançou, sem que nós tivéssemos mérito algum. O Evangelho é essa boa notícia de que fomos alcançados por Deus, de que somos alcançados por Deus a partir da morte de Cristo, que paga ali pelos nossos pecados, mesmo sem ter culpa, mesmo sendo um homem perfeito. Então Deus, aprove a Deus enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. E a nossa fé em Jesus, a partir da nossa fé em Jesus, então somos aceitos por Deus e somos justificados por Deus, somos então transformados por Deus, somos regenerados por Deus. É nisso que nós cremos. É isso que a Bíblia fala sobre aquele que deposita sua fé em Jesus. A conversão, irmãos, envolve uma rendição completa ao Senhor Jesus. Não há conversão
Não há salvação sem rendição a Cristo. Não há salvação que não passe pela pessoa de Cristo. Ele mesmo vai falar sobre ele: eu sou o único caminho. Eu sou o único caminho para chegar a Deus. A verdade é que Saulo, ele é surpreendido pelos planos do Senhor. Saulo tem os seus planos, mas o Senhor tem outros planos. E então o Senhor coloca Saulo ali durante 3 dias completamente rendido à vontade de Deus. Saulo agora, na casa de Judas, enquanto aguarda Ananias, ele está então esperando pelos caminhos do Senhor, né? A cegueira, e ali que está em Paulo, a impossibilidade de Paulo seguir os seus planos ou seguir os seus próprios propósitos em direção ao Damasco, mostra então uma rendição de Saulo a Cristo. E essa cegueira real que Saulo vive é uma cegueira que aponta para a cegueira espiritual de todos aqueles que ignoram completamente o reinado de Cristo, o reinado e o domínio de Cristo. A realidade é que Saulo, antes do encontro com Cristo, estava cego e morto nos seus pecados, e ele então, ali ao cair as escamas dos seus olhos, a partir da imposição de mãos de Ananias, né, e da oração, a partir dali ele cai as escamas dos seus olhos e ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Então Paulo passa a caminhar em novidade de vida e percebe o quanto ele estava errado nas suas convicções sobre quem era Jesus e sobre o caminho da salvação. O que a nossa cultura hoje vai dizer não importa no que você crê, não é isso? A gente ouve isso, de repente não com exatamente essas palavras que eu vou dizer agora, mas a mensagem por trás é essa, né? Não importa no que você crê. Seja somente sincero, seja você mesmo. É isso que importa. A cultura diz isso. Mas a gente vê que Saulo, dentro das suas convicções, dentro das suas convicções, ele está certo de que está no caminho certo, ele está sendo sincero. Porém, a verdade é que a sinceridade somente não é capaz de nos salvar. Somente a fé em Jesus Cristo, somente em Cristo é que temos a salvação. Em Atos 4:12, Pedro declara o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É em Cristo que nós alcançamos a salvação. Quarto lugar, eu quero então dizer para você que quando você se torna uma nova pessoa em Cristo, você recebe também um novo propósito. O propósito é o motivo pelo qual vivemos. O propósito é por que fazemos o que fazemos e por que não fazemos o que não fazemos. O novo propósito vem com uma nova leitura das circunstâncias, vem com uma nova leitura do mundo. Não é a partir das nossas experiências que devemos olhar para a Bíblia, mas é ao contrário, devemos olhar para as circunstâncias que nos cercam, para o mundo ao nosso redor, para esse mundo caído, a partir da leitura das Escrituras, a partir da lente do Evangelho. Não podemos olhar para a Bíblia a partir das nossas experiências, mas sim olhar primeiro para a Bíblia e então interpretar as situações que estão ao nosso redor. Nós somos convidados por Deus a perdermos a centralidade ao domínio sobre as nossas próprias convicções e nos rendermos à verdade da palavra de Deus, às verdades da Escritura. Um novo propósito, então, nos indica sobre uma nova cosmovisão, uma nova leitura sobre as circunstâncias.
Uma nova pessoa em Cristo vive então para a glória de Deus. E apesar de, quando a gente fala glória de Deus, parecer algo tão abstrato, viver para a glória de Deus é viver em obediência a Deus e a sua palavra. Nós glorificamos a Deus quando obedecemos a Ele e nos rendemos à sua palavra, às Escrituras. Um novo propósito indica também que a gente está em missão. Paulo recebe, Saulo ali, então transformado por Deus, recebe uma missão. Ele foi resgatado não somente para a sua própria salvação, mas também para que pudesse ser usado por Deus para proclamar as boas novas do Evangelho, para que também fizesse discípulos, principalmente para os gentios. Irmãos, e isso é assim com todos nós. Nós somos salvos, nossa família é alcançada e nós somos convidados então pelo Senhor a vivermos essa missão de, junto com os nossos irmãos, junto com a Igreja do Senhor, proclamar o Evangelho, as boas novas do Evangelho, as boas notícias do Evangelho. Muitas pessoas nos perguntam por que plantar mais igrejas. Nós estamos plantando aqui essa Igreja Cristã Evangélica em Curitiba, colaborando com o pastor Felipe, com o movimento que Deus quer fazer aqui. E por que plantar uma nova igreja em Curitiba? Já não tem tantas, né? Mas a resposta, irmãos, é que nós estamos em missão. A resposta é que a igreja é a maneira que Deus escolheu para proclamar o Evangelho ao mundo. É na igreja que nós somos equipados, que nós somos ensinados, então, e a partir daí somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus e pela comunhão com os irmãos, nós somos então equipados para viver a realidade do mundo lá fora de forma missional. É nesse contexto da igreja local que nós vivemos, então, meus irmãos, uns aos outros, que nós servimos uns aos outros e que somos, então, equipados para refletirmos a glória de Deus. Enquanto caminho para o final dessa mensagem agora, eu penso que esse texto nos convida a uma reflexão, a uma pergunta. Essa pergunta seria: temos de fato experimentado a verdade da conversão? Você se rendeu de verdade a Cristo em arrependimento e fé? Esse texto nos leva a pensar sobre isso, e se sim, e se a sua resposta é sim, permita que essa verdade, que essa graça de Deus que nos alcançou, encoraje você hoje, agora, nesse domingo, a viver em missão. Encoraje você a usar o que Deus tem te dado para fazer discípulos, para cumprir a missão pelo qual nós fomos imbuídos por Deus. Se a resposta a essa pergunta para você ainda é não, se você ainda não experimentou essa conversão, e se você ainda não se rendeu a Jesus, você pode fazer isso hoje. Ao ler o texto de Atos 9, a gente vê que a graça de Deus alcança Saulo, ainda que esse Saulo, a gente olhe para ele pensando em quão ruim ele era, e foi alcançado pela graça de Deus, então você não pode dar nenhuma desculpa hoje de que você é ruim demais para ser salvo. Assim como você também não pode contar com seus próprios esforços religiosos, com a sua própria disciplina para comprar a sua salvação. Nós somos, você é exatamente a pessoa certa para ser alcançado pela graça de Deus. Irmãos, nós precisamos de Jesus. Se fomos alcançados, se já experimentamos a conversão, se fomos regenerados, transformados por Deus, precisamos de Jesus. Caminhamos a partir das verdades do Evangelho.
nós somos nutridos pelo Evangelho, caminhamos impulsionados pelo Evangelho, somos alimentados por esse Evangelho. A nossa caminhada não é uma caminhada em que podemos, em algum momento, abrir mão do Evangelho, dessa boa notícia de que Jesus morreu por nós, que ressuscitou e que ao terceiro dia virá, que ressuscitou ao terceiro dia e que virá nos buscar. Se você não se rendeu ainda a Cristo, você também precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. O Brasil precisa de Jesus. Curitiba precisa de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nada podíamos fazer, nada poderemos fazer para merecer, ó Deus, ser alvo da Tua graça e do Teu amor. Ó Deus, de forma que nos resta agradecer a Ti e continuar a nossa caminhada de fé, ó Deus, nos rendendo todos os dias à Tua graça, à Tua soberania, à Tua autoridade, ao Seu poder. Nos rendermos, Deus, ao Seu doce governo, nos rendermos à Tua misericórdia, à Tua graça. Deus, obrigado por isso. Ó Deus, e a nossa oração é que aqueles que ainda que não tiveram essa experiência de conversão possam ser alcançados por Ti. Usa-nos, ó Deus, usa a Tua igreja para que a gente continue, Senhor, perseverando em proclamar a Tua verdade e que, Senhor, o Teu nome seja conhecido aqui em Curitiba e não só em Curitiba, mas nesse Brasil inteiro, Deus, e nesse mundo inteiro. Ó Deus, fica conosco. Muito obrigado por esse tempo. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Bem, obrigado por você estar caminhando com a gente. Obrigado pelas suas orações, pelas ligações. Se você ainda não conhece a Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, se é a primeira vez, ou se você quer entrar em contato conosco e participar do movimento de Deus aqui, entre em contato a partir das nossas redes sociais, a partir do nosso site. E eu creio que será uma grande bênção ter você aqui com a gente. Que Deus possa te abençoar. Nós vamos nos ver de novo, novamente, no domingo que vem, se assim Deus permitir. E no próximo domingo, então, eu vou ver vocês, ok? Deus abençoe, então. Até domingo que vem.